Olá, então, agora vamos falar do ponto comercial. O ponto comercial nada mais é do que o espaço físico no qual ocorre a atividade empresarial. Por exemplo, um caso de uma padaria, é onde que ali tem a sua atividade comercial, de comercialização de pães e também a fabricação dos biscoitos, pães e outros produtos que serão vendidos nessa padaria. Então, o ponto comercial nada mais é o espaço físico que ocorre a atividade empresarial, sendo que essa atividade que acrescenta aí o valor econômico ao ponto comercial. Então, nós vamos ter várias situações que nós já ouvimos falar que o ponto comercial tem valor X ou Y, dependendo da atividade comercial que funciona. O direito ao ponto, ele é então aí protegido pelo contrato de locação. Quando você não é o proprietário do imóvel, vai locar o imóvel, como ali tem uma atividade comercial, aí tem o protegido aí pelo contrato de locação, que é nada mais do que a efetivação dessa proteção se opera por meio de ação renovatória. Você vai renovando esse contrato comercial que concede ao empresário o direito de obter renovação compulsória da contratação dessa contratação, né, desse contrato aí de locação, como se fosse um restaurante, uma padaria, um supermercado, em qualquer aí ramo de negócios dessa atividade comercial. Tá? Então, conforme o artigo 51 da Lei do Inquilinato, que é a Lei 8245, são requisitos cumulativos para uma ação renovatória. Tá? O artigo 51 da Lei do Inquilinato vai nos dizer: o contrato é celebrado por escrito, tá? E com prazo determinado. O contrato tem prazo mínimo de 5 anos, quando você vai fazer um comércio, montar um comércio, prazo mínimo de 5 anos, não pode o proprietário pedir o ponto novamente. Tá? E o contrato é celebrado escrito, com prazo determinado, e a exploração de atividade no mesmo ramo pelo prazo mínimo ininterrupto de 3 anos. Então, cumulativamente, o contrato tem que ser escrito por um tempo determinado de 5 anos e uma exploração daquela atividade do ramo, por exemplo, de supermercado, pelo mínimo, um prazo mínimo ininterrupto de 3 anos, tá? Para ter essa garantia aí do artigo 51 da Lei do Inquilinato, da renovação contratual. E a alienação do estabelecimento comercial, quando você tem um estabelecimento comercial, a alienação desse estabelecimento comercial é chamada de trespasse, tá? Que é para ser eficaz essa alienação, essa venda desse estabelecimento comercial perante terceiros, precisa de ser averbada junto à junta comercial e publicada, nada menos aí no Diário Oficial. Salvo aí se for microempreendedor, então EPP, que é empresa de pequeno porte, em que a publicação não é necessária, mas se não for microempreendedor e nem os EPP, que é empresa de pequeno porte, se faz necessário. E além disso, a concordância dos credores, tá? É tácita ou expressa, mas é necessário quando alienante, por vender aí esse estabelecimento, continuando o devedor primitivo, o alienante, subsidiariamente obrigado por 1 ano sobre essa questão. E além disso, da publicação na empresa oficial no caso de créditos vencidos e também da data do vencimento de casos de outros que sejam vencidos. É preciso aí essa particularidade. Em regra, o que podemos ter não se aplica aí às dívidas de natureza tributária, que é o artigo 133 do Código Tributário Nacional, e trabalhista, que é os artigos 448 e 448A do CLT, nessas particularidades do trespasse. Tá? E ressalto que em caso de omissão do contrato, de alienação, do estabelecimento comercial, ou o alienante não pode explorar a mesma atividade por 5 anos após transferência, cláusulas de não concordância, aí tem essas particularidades aí também dentro desse conceito. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a classificação das sociedades. Te aguardo lá.